Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Jogamos com muita raça. 6 horas mais 26 minutos, conexão São Paulo-Belo Horizonte, porque agora o assunto é sobre o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil, que continua procurando um treinador para a temporada 2022, depois da saída do técnico Cuca. Já estamos em contato com o Luciano Dias, repórter da Rádio Band News FM, que está acompanhando a situação envolvendo o Galão da Massa em busca de um novo técnico. Luciano, boa tarde, obrigado por atender a gente aqui nos Donos da Bola e, por favor, quais as últimas novidades com relação ao Atlético Mineiro nessa busca por um novo treineiro? Tudo bem, meus amigos? Boa tarde para vocês. Olha só, virou novela. A situação do novo treinador do Atlético vem se arrastando desde a saída do Cuca. De certa forma, o Atlético foi pego de surpresa, né? Não esperava que o Cuca não continuasse para essa temporada. Aí o Atlético agiu rápido, viu uma oportunidade de mercado com a saída do Jesus do Benfica, e esse continua sendo o principal nome do Atlético para treinar. O nome que a diretoria deseja. A proposta já está na mesa do Jorge Jesus. Reuniões acontecem, inclusive hoje o Rodrigo Caetano se encontrando online com o Jorge Jesus para ter uma resposta, né? Para ver se continua ou não, se vai aceitar ou não a proposta do Galo, até porque o Atlético precisa seguir sua vida, precisa pensar em outros nomes, porque não dá para ficar esperando o tempo todo o Jorge Jesus aceitar ou não essa proposta. É uma oferta boa que o Atlético fez ao treinador português. Ele pegou essa oferta, conversou com a família, se retorna ou não para o futebol brasileiro. Uma outra questão que está pegando é que, desta vez, o Atlético não quer aceitar que o Jorge Jesus traga uma comissão técnica gigantesca, como ele fez com o Flamengo. Depois ele vai embora, leva todo mundo e o público tem que ficar correndo atrás de preparador físico, preparador de goleiros. O Atlético hoje tem um grande preparador físico, que é o Cristiano Nunes, muito elogiado aqui em Minas Gerais. Tem o seu preparador de goleiros também. Então são algumas questões que precisam ser amarradas para que o Jorge Jesus aceite ou não essa proposta do Galo. Posso estar enganado, é um feeling mesmo. Eu acho que o Jesus não vem para o Atlético. É um sentimento, porque ele já poderia ter dado a resposta positiva diante da proposta que está em sua mesa, do que o Galo já falou em relação a quem pode vir da comissão técnica. Eu acho que o Atlético não pode ficar esperando o tempo todo o Jorge Jesus, não. Tudo bem, é Jesus, né? Mas não é assim também não que funciona a coisa. O Galo tem que partir para outros nomes. Gabriele Guimarães, o feeling do nosso repórter Luciano Dias e as informações colocam aí Jesus um pouco mais distante desse retorno ao Brasil, né? E sim, como o Luciano bem disse, né? Não é o Jesus original, então não tem muito por que ficar 2022 inteiro esperando por ele, né? Se fosse o original verdadeiro, aí tudo bem, mas o Jorge Jesus dá pra procurar outro, né, Gabi? Eu concordo com você, Soler, e eu tenho esse mesmo feeling, viu, Luciano? Boa tarde pra você, muito obrigada por nos atender aqui nos Donos da Bola, e até projetando já esse cenário de negativa, né? Eu ouvi de alguns jornalistas, pessoas ligadas mesmo, como você, a essa apuração, a essa busca do Galo por um novo técnico, de que quem tem respondido, né, quem tem falado com personagens do Galo são os empresários do Jesus e não ele diretamente, né? Então, eu não sei se de repente essa é uma demonstração de não interesse nesse momento, né? Enfim, projetando para uma possibilidade de uma negativa, de realmente isso não ir para frente, a gente não ter o retorno de Jesus aqui para o futebol brasileiro. Quais outros nomes o Galo tem em mente? E mais, hoje nas redes sociais muito se falou também no Renato Gaúcho, né? Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Esse também é um nome que a gente pode levar em consideração como um dos que atraem hoje o Atlético Mineiro? Olha, Gabi, tudo bem? Eu diria que o Atlético tem ali 5, 6 nomes numa lista. O Jesus é a prioridade, é um nome ali que é colocado num patamar diferente dos outros. O Atlético tem uma prioridade neste momento de um técnico estrangeiro. Um segundo nome que é trabalhado pela diretoria do Galo é o Carlos Carvalhal, técnico do Braga, está há 2 temporadas no Braga, vem fazendo bons trabalhos lá no futebol português. Este é um segundo nome. Um empecilho seria a multa
do Carlos Carvalhal com o Braga, para sair do Braga. Inclusive, esse foi até um empecilho para que o Flamengo não fosse à frente numa tentativa de contratar este treinador. O Atlético teria que ter um jogo de cintura, digamos assim, para tentar contratá-lo e tentar pelo menos diminuir o valor dessa multa rescisória que especula-se, não é oficial, que seja em torno de 10 milhões de euros. Eu acho demais para um treinador para uma multa rescisória. Se for isso, o Galo não vai tentar o Carlos Carvalhal. É um valor muito alto para uma tentativa. Outros nomes do futebol sul-americano surgem, algumas especulações, como o Crespo, acredito que não também. O Atlético tem essa prioridade de treinador estrangeiro, mas quer agir com muita cautela, não quer trazer qualquer treinador. Muitas vezes, nessa onda de treinadores estrangeiros, chegam aventureiros aqui, o Atlético não quer partir desse ritmo de contratação, não. Agora, o nome de Renato Gaúcho foi colocado aqui em Belo Horizonte hoje, mas por especulação. Pode ser que o Renato Gaúcho seja contratado, pode ser que seja o treinador, depois de tantas negativas, de negociações que não foram para frente, o Atlético contrate o Renato Gaúcho. Mas se contratar, não é um nome prioritário para o Galo neste momento. Eu colocaria o Renato Gaúcho na lista de prioridades do Galo como ali um quinto nome. Foi uma tentativa do Galo quando o Sampaoli saiu. Quando o Sampaoli saiu, o Galo tentou o Renato Gaúcho, teve a negativa naquele momento, veio o Cuca, foi multicampeão o Cuca pelo Atlético, mas o Renato Gaúcho não é tratado como prioridade no Galo. A prioridade é, neste momento, contratar um treinador estrangeiro. E, Luciano, para a gente fechar, né, como você bem pontuou, né, essa possível multa do Carvalhal pode afastar a situação envolvendo o Jorge Jesus, né, e quando se negocia com representantes do próprio Jorge Jesus é sempre um ponto complicado para qualquer clube no mundo, né? Visto o que aconteceu com o último empresário dele, que foi preso por lavagem de dinheiro em negociações envolvendo a própria contratação de Jorge Jesus. Ele teve que prestar depoimentos também, né, com relação à prisão do Bruno Macedo. Mas se o Atlético Mineiro tiver que olhar para um técnico brasileiro, hoje o Renato, ele lidera a lista dos brasileiros ou o Odair Hellmann também aparece como um nome interessante para a diretoria do Galo? Eu diria que o Odair Hellmann está na frente do Renato Gaúcho nesse momento. Não sei se aquela negativa do Renato em maio do ano passado, mais ou menos, maio do ano passado, antes do início do Brasileiro, foi um fator para que o Atlético não quisesse investir nesse treinador, não quisesse tentar contratá-lo neste momento, mas eu diria que o Odair Hellmann, que está no futebol dos Emirados Árabes Unidos, está na frente do Renato Gaúcho numa lista de prioridades. O Galo ainda procura um outro nome, nomes estrangeiros, mas se for observar uma lista nacional, o Odair Hellmann está na frente do Renato Gaúcho. Só que muita coisa pode acontecer. Amanhã o Renato Gaúcho pode pintar em Belo Horizonte e eu sou colocado aqui como o jornalista lançador de fake news. Só que negociações mudam a todo tempo. Mas neste momento, agora, dia 4 de janeiro, o Renato Gaúcho está longe de ser prioridade do Galo. Perfeito. E esse é o futebol, né, Luciano? A cada minuto uma novidade acontece, né? Dependendo do que aconteça com o Jesus, com o Carvalhal, com não sei quem, uma hora pode ser que o telefone do Renato toque, porque pode virar a última e talvez única opção para a diretoria do Atlético Mineiro. Luciano Dias, diretamente de Belo Horizonte, conversando com a gente aqui nos Donos da Bola. Obrigado demais pela sua participação e qualquer novidade nós iremos te acionar, tá bom, Luciano? Valeu, gente. Estamos atentos. Muitas movimentações por aqui. Grande abraço para vocês.